Olá, tudo bom? Hoje separei para você os 5 principais erros que muitas pessoas cometem quando vão consumir o farelo de aveia. Muitas pessoas optam por acrescentar ele na alimentação pelos benefícios para o intestino, para a saúde metabólica, para o emagrecimento, mas cometem alguns errinhos que prejudicam essas questões e podem, inclusive, fazer com que você não tenha esse controle que você queria. Eu vou te falar quais são. Os erros são super fáceis de você mudar, entender e você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você costuma consumir aveia no dia a dia, qual é o tipo que você mais consome? É o farelo, são os flocos, é a farinha de aveia, algum outro tipo de aveia com sabor, não sei? Escreve para mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. E lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais dos diferentes tipos de aveia, o que acontece quando a gente come aveia todos os dias, que ela é super saudável. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Se você gosta desses vídeos de erros sobre os alimentos, mesmo os alimentos saudáveis, que a gente pode saber, né, para otimizar mais, extrair mais benefícios deles, deixa sua curtida, que eu venho e faço outros vídeos assim. Inclusive, se tiver algum alimento que você queira saber quais são os principais erros, escreve a sua sugestão aqui para mim nos comentários. Então, quando a gente pensa no farelo de aveia, um dos principais erros que a grande maioria das pessoas comete é achar que ele é zero carboidrato, acha que ele não tem carboidrato. Isso porque o farelo de aveia muitas vezes entra nas dietas low carb e as pessoas assumem que ele não tem carboidrato, como se fosse um psyllium, ou como se fosse uma farinha de coco, que tem muito, muito pouco carboidrato mesmo. Isso não é verdade. Claro que o farelo de aveia tem menos carboidrato que a farinha ou que os flocos de aveia, mas ele também tem uma grande quantidade de fibras proporcionalmente. Ele tem muito mais fibra do que o farelo e do que a farinha, desculpa, ou a aveia em flocos, e tem menos carboidrato, mas não quer dizer que é zero carboidrato. Então isso tem que ser contabilizado. Pode sim entrar na dieta low carb, desde que você controle as quantidades, até porque ele tem muita fibra, que ajuda a diminuir bastante o índice glicêmico dele. Eu tenho até um vídeo, como eu já te falei aqui, né, falando mais da farinha, dos flocos de farelo, explicando a diferença e para qual tipo de população cada um deles é mais indicado. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outro erro super comum é você não beber água o suficiente quando começa a acrescentar o farelo de aveia na sua alimentação. Como eu te falei, o farelo de aveia é muito rico em fibras, então essas fibras, se não forem bem hidratadas, podem inclusive levar a constipação. Pensa numa esponja de cozinha. A esponja de cozinha, ela é dura quando ela tá em temperatura, quando ela não tá molhada, né? Não que seja dura, mas ela é mais firme. Agora, se você bota água ali naquela esponja, ela não fica mais molinha para você lavar a louça e fazer as coisas? É a mesma coisa da fibra. Se você hidrata a fibra, ela fica mais molinha e com isso ela consegue ter o papel dela que é mais interessante, justamente de estimular a evacuação, se mostrar mais presente ali no intestino, estimular o nervo vago, favorecer a expulsão do bolo fecal. Agora, se essas fibras estão secas, elas não conseguem ter esse papel porque elas não ficam, né, maleáveis, digamos assim. E pode, inclusive, causar constipação, que é um problema muito recorrente em quem começa a consumir muita fibra e não hidrata. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo com muitas dicas de como hidratar mais, se hidratar no dia a dia, beber mais água. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Inclusive, isso tem a ver com o terceiro erro, que é você não considerar que o farelo é mais seco do que os flocos de aveia. Como ele é basicamente formado pela casca externa do grão da aveia, ele tem uma tendência de ser mais seco. Então, nas preparações que você vai substituir a farinha de aveia ou os flocos de aveia pelo farelo, normalmente é uma preparação que você vai ter que colocar mais líquido, ou mais ovo, ou mais leite, ou mais água, ou o que quer que seja, para hidratar mais esse farelo e fazer com que o equilíbrio da receita fique mais certinho mesmo. Então, assim, não é para você trocar necessariamente a farinha pelo farelo de 1 para 1, sem modificar o restante da receita. Eu tenho receitas já aqui com farelo, muitas delas que já estão bem equilibradas, então eu vou deixar minha playlist de receitas com aveia aqui embaixo, se você quiser, para você se inspirar e já saber que vai dar certo. Lembra sempre que outro ponto que vai te ajudar a dar o ponto correto das receitas é você dar o tempo de hidratação. Muitas vezes o farelo precisa ser hidratado antes de entrar na receita. Então, às vezes, você pode hidratar ele com o próprio ovo, ou você pode hidratar com água, ou com o próprio leite, né? Mesmo que seja um leite vegetal, espera um pouquinho antes de acrescentar outros ingredientes, porque ele vai ficar mais maleável e aí o ponto da receita fica mais certinho. Um erro grande também que muitas pessoas cometem é acrescentar açúcar no preparado que está utilizando o farelo de aveia. O farelo de aveia tem menos gosto do que a própria aveia ou que a farinha de aveia, né? Porque como ele é basicamente a casca, ele tem menos sabor. Então tem pessoas que buscam esse sabor no açúcar, no mel,
no açúcar mascavo, no açúcar demerara. Não faça isso, porque você vai acrescentar muito carboidrato e muita caloria, sua receita é uma caloria vazia. Se você quer dar um sabor especial ao seu farelo, lembre de temperar, como você tempera a comida salgada. Então, canela, baunilha, cravo, gengibre, podem ser opções interessantes, mas moscada, para você temperar esse farelo e acrescentar nas suas receitas sem precisar colocar açúcar. Por último, mais ou menos importante, tem um erro que muitas pessoas cometem, que é superestimar essa questão das fibras do farelo. Muitas pessoas pensam assim: comecei a comer agora uma colher de farelo por dia, estou consumindo bastante fibra, então eu não preciso me preocupar mais em colocar legume, verdura e outros alimentos ricos em fibra na minha alimentação. Isso não é verdade. Claro que o farelo ele é uma ótima fonte de fibras, mas não dá para você pensar que com 1 ou 2 colheres de farelo de aveia você vai suprir todas as suas necessidades de fibras diárias. Na verdade, a gente não pode pensar isso em nenhum alimento. A alimentação tem que continuar sendo equilibrada e você tem que continuar comendo alimentos ricos em fibras em outras refeições, mantendo a casca dos vegetais sempre que aplicável e, mais uma vez, bebendo bastante água para essa fibra ficar mais hidratada e funcionar de uma maneira mais otimizada. Claro que normalmente uma porção de 30 gramas do farelo de aveia pode oferecer 5 gramas de fibra, que é uma quantidade legal, boa de fibra para o nosso dia a dia. Mas lembra que essa quantidade de fibra diária pode variar de 25 a 35 gramas de fibra. Então, você viu que 5 gramas não vai salvar o seu dia aí com as fibras. Então, lembra de acrescentar outros alimentos ricos em fibras, como eu já te falei. Me conta aqui embaixo, então, se você identificou algum erro que você cometia ao consumir o farelo de aveia. Tinha algum erro que você cometia antes que você mudou, que eu não falei aqui nesse vídeo? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E se você conhecer alguém que precisa dessas dicas aqui, compartilha o vídeo. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.